pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. La 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 la. Teu amor não, não, não. Teu amor não. La 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 la. La la la. La 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 la. Teu vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. La 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 la, oh oh oh, la 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 la. Oh, se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes
coopere para o meu bem. Tu fazes tudo, coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. La 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 la. Teu amor não, não, não. Teu amor não. La 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 la. La la la. La 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 la. Teu amor não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas e o teu amor não. La 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 la. Oh, oh, oh. La 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 la. Oh, se o vento é forte e profundo mar, tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Não falha, não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama
fazes que tudo fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. La 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 la. Teu amor não, não, não. Teu amor não. La 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 la. La la la. La 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 la. Teu amor não falha. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar. Não, não. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, pois teu amor não falha. Não, 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 não. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria. Boa noite, igreja. Boa noite, igreja. Amém. Queria convidar vocês a se chegarem a Deus em oração. Mais um domingo onde nós nos encontramos para louvar o nome de Jesus, para aprender a palavra, para aprendermos mais um pouco daquilo que nós precisamos para as nossas vidas. Glória a Deus, agradeça a Ele por esse momento, pelo privilégio que Ele nos dá de podermos estar aqui louvando o nome dEle nessa noite. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado porque nós temos condições de estarmos aqui, de podermos vir até
lugar onde nós nos encontramos, enquanto nós estamos aqui, essa é a casa do Senhor, que o Senhor habita em nós. E a tua palavra diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor está, e é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Nós realmente acreditamos nisso e nós queremos que o Senhor nos ajude nessa noite a louvarmos o teu nome, a realmente entoarmos cânticos e louvores ao Senhor, e que os nossos corações estejam totalmente voltados para aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite. Essa é a nossa oração como corpo de Cristo, como igreja reunida aqui, nesse local, nesse tempo, certos de que o Senhor realmente tem feito muito mais do que aquilo que nós merecemos. Essa é a nossa oração, agradecidos pelo Senhor. Amém e amém. Quero convidar você a se colocar em pé, para que a gente possa louvar o nome desse Jesus, nosso Salvador. Essa é uma canção conhecida que diz: o Senhor, Tu és bom, a Tua misericórdia é para sempre. A gente tem realmente aproveitado isso, a gente tem desfrutado dessas misericórdias do Senhor que tem se renovado sobre as nossas vidas, amém? Que a gente possa cantar realmente com os nossos corações realmente quebrantados diante do Senhor, certos de que essas misericórdias têm se renovado sobre as nossas vidas. Você pode louvar com palmas? Tu és bom, Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que é. Adorarei, te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, tudo que é. Deus é bom. Deus é bom, amém? Senhor, Tu és bom, cante. Senhor, Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Só as mulheres, eu quero ouvir. Tu és bom, Tua misericórdia é para sempre. Todos juntos. Todos os povos te exaltarão, de geração em geração te adorarei. Aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que é. Te adorarei, te adorarei. Cantamos aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que é. Deus é bom, Deus é bom. Quanto Deus é bom na sua vida, amém? Vamos todos juntos cantar o quanto Deus é bom e maravilhoso nas nossas vidas. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom, de novo, Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, o tempo todo. Deus é bom. Quero ouvir só a igreja cantando. Te adorarei. Aleluia, aleluia. Te adorarei por tudo que és. Te adorarei, te adorarei. Cantamos aleluia, aleluia, te adorarei, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és, por tudo que és. Deus é bom. Você pode
aplaudir esse Senhor, que Ele é bom nas nossas vidas, amém? Que a gente possa cantar sempre louvores a esse Deus que é bom, a sua misericórdia é para sempre, que nós possamos louvá-lo de todo o nosso coração, amém? Vamos agradecer ao Senhor. Uma canção também, faz um tempinho que a gente não canta, mas que a gente possa cantar também, relembrá-la, louvando ao nosso Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Louve com palmas ao Senhor. Agradeça a Ele também com o seu povo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus. Olha o que Ele fez. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Agradecer também ao Senhor pelo deserto, amém? Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não me esqueceu, você insiste, você acreditou na história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, levante as suas mãos, louve ao Senhor. te pertenço às vozes. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus, e o levantar das nossas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Amém? Nós pertencemos ao Senhor. Nós somos filhos dele. Nós somos filhos desse Deus maravilhoso que nos comprou a preço de sangue. Convido você a se assentar e orar ao Senhor, pedindo perdão a Deus. Senhor, nós te pertencemos, mas nós queremos te pedir perdão. Nós queremos realmente nos colocar diante do Senhor sobre tudo aquilo que nós temos feito que tem desagradado o seu coração, Pai. Ore ao Senhor, coloque diante dele, se abra, faça como Davi. Muitas vezes a gente não consegue se lembrar daquilo que nós temos feito de errado, mas Davi nos ensina, ele diz: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim alguma coisa que realmente desagrada, se há algum caminho mau, que tira de mim, tira do meu coração. Ore ao Senhor.
Faça dessa canção uma oração ao Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-nos. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me. Enche-me até que me se ache só ti. Assim usa-nos, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrada. Qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Desde o início, sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Nos enche de ti, Senhor. Enche-me até que em mim se ache só ti. E então usa-me, Senhor. Nos usa, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Fecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Qualquer hora e em qualquer. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me. Sonda-nos, Senhor. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto. Flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade. Qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Usa-me. Peço ao pastor Anildo que ore ao Senhor pelos nossos pecados. Ó
Deus, obrigado. Obrigado pelo teu perdão, pelo teu cuidado. E mesmo quando nós não temos sido luz como tu queres, não refletimos a tua vontade na nossa vida, ainda assim o Senhor nos oportuniza novamente o perdão. Quando nós confessamos, quando nós nos arrependemos, quando deixamos aquilo de errado que fazemos. Então nós te agradecemos pela oportunidade da graça, e ela vem, Senhor, para que nós possamos ser usados por ti. Usa-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Eu quero ensinar uma nova canção para que a gente cante junto nessa noite. A gente vai aprender ela juntos, ok? Amém? Que o Senhor nos use, que Ele sonde nosso coração e nos use com aquilo que nós somos, né? Não somente no culto de domingo, mas quando a gente sair daqui, essa canção diz: agora e sempre seja essa canção. Que quando nós sairmos aqui, essa canção continue ecoando, que ela continue tocando outros corações, que esse louvor, que esse conhecimento que nós temos do nosso Deus possa impactar a vida de outras pessoas. E eu queria cantar e ensinar essa canção para os irmãos, para que a gente lembre dela durante a nossa semana e a gente viva essa canção, essa música, essa notícia que nós temos, onde nós ganhamos de Jesus a melhor notícia, que é a salvação nele, amém? E ela diz assim, ó, o refrão dela: e a cada dia queremos te conhecer mais e mais. Porque nós somos, o que nós temos? É só Jesus na nossa vida, ó. És tudo aquilo que temos, nossa alegria e paz. Facinho o refrão, né? Então, ó, de novo. E a cada dia queremos te conhecer mais e mais. Porque tudo que nós temos é tudo aquilo que temos, nossa alegria e paz. Esse é o refrão, ok? Todo aprendido então, né? Beleza? Então vamos aprender a primeira estrofe. Diz assim, ó: agora e sempre a nossa canção canta o amor sem fim. Olha como se revela, que se revela a nós em Jesus, nosso Senhor e Rei. Só isso, ok? Então, ó, agora e sempre a nossa canção canta esse amor sem fim. Esse amor que nos alcançou é esse amor que a gente vai cantar, amém? O amor que se revela em nós, em Jesus Cristo, se revela a nós em Jesus. E só entre essa primeira estrofe e o refrão a gente vai cantar assim, ó: aonde mais nós iremos, a não ser pra bem perto de ti. Então, ó, aonde mais nós iremos, a não ser pra bem perto de ti, ok? Então vamos cantar essa canção. Eu queria que você voltasse a se colocar em pé, para que a gente possa cantar essa canção juntos, louvando ao nosso Deus, cantando essa canção que agora e sempre possa ser isso nas nossas vidas, amém? Canta o amor
Jesus. Te conhecer mais e mais. Nós não temos nada mais. És tudo aquilo que temos, nossa alegria e paz. Amém. Nós vamos cantar mais vezes, a gente vai aprender certinho. Amém. Não sei se você veio preparado, mas esse é um momento onde nós temos o privilégio de contribuir ao Senhor, no lugar onde a gente escolheu para se reunir como igreja. Eu queria que a gente fizesse isso cantando essa canção. Na verdade é um hino que ele diz: Santo, 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 Deus onipotente. E quando a gente canta que o nosso Deus é onipotente, que Ele tem poder sobre todas as coisas, sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre os nossos recursos, sobre a nossa casa, sobre as nossas ideias, sobre os nossos pensamentos, sobre tudo. Então é esse Deus onipotente o qual nós vamos cantar, e vamos ter o privilégio de devolver os nossos dízimos e as nossas ofertas, para que a obra dele continue através de nós, através daquilo que nós temos, nós somos. Amém? Santo, Santo, Deus onipotente, louvam nossas vozes, teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, Santo. Santo, Santo, nossos pecadores, não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes te formaste, firmamente a terra, eras e sempre és, e hás de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Deus. Deus soberano, excelso Criador. Amém. Você pode assentar-se. Glórias ao nosso Deus soberano, excelso, Criador, Ele que comanda as nossas vidas. Gostaria de agradecer as pessoas que estão aqui nos visitando pela primeira vez. Deus abençoe você. Sinta-se bem aqui no nosso local de culto, e você é sempre bem-vindo aqui. No final do culto, nós sempre entregamos um presente. Eu gostaria que ligasse a luz lá para mim, não sei se foi alguém. Por favor. Né? Obrigado. Ok, eu acho que estão ligando. No final do culto, a gente sempre entrega um presentinho às pessoas que estão pela primeira vez conosco. Então, se você está aqui pela primeira vez, não vai embora sem levar esse presentinho da gente. Só depois, no final do culto, sair do seu lugar, vir aqui à frente. Vai ter um casal ali que vai entregar um presente para você, ok? Também nós lembramos da campanha do Lar dos Velhinhos.
traga aí esses mantimentos. O próprio cartaz ali atrás está pedindo ou está informando o que você deve trazer, para que a gente possa ajudar essa entidade também. Vamos orar também pelos homens. Alguns homens da nossa igreja e suas famílias foram para Araruna hoje cultuar a Deus ali na nossa congregação. Que lá também esteja tudo correndo bem e que possam também ouvir a palavra do Senhor, comunicar a palavra do Senhor e edificar aqueles irmãos. Também gostaria de pedir oração. Já era para pedir semana passada, acabei esquecendo, pelo pastor Sérgio, que precisará fazer uma cirurgia, acho que em julho. O seu Aquilino, pai dele, que me informou. Gostaria que a igreja estivesse orando pelo pastor Sérgio. É pastor em Barbosa Ferraz. Eu pastorei lá 7 anos, agora ele está lá um bom tempo já, e ele é filho da igreja aqui. Que você lembre do pastor Sérgio nas suas orações, filho do seu Aquilino e da dona Olinda, pessoas que pertencem aqui à nossa igreja. Também eu gostaria de chamar aqui à frente casal Wagner e Fernanda e a filhinha, pela primeira vez aqui na igreja. Eu gostaria que vocês viessem aqui para a gente fazer uma oração, agradecer ao Senhor. Eu vou pedir para o pastor João vir aqui nesse momento, pastor que conhece bem esse casal, fizeram também já o trilho. Deus abençoe vocês. É muito bom recebê-los com a filhinha aqui na igreja. Que bom ter vocês aqui. Frequentei a casa do Wagner e da Fernanda quando ela estava grávida, da Júlia, fazendo lá uma novena bíblica. Foi um tempo muito bom. Então acompanhei todo aquele período de gestação e até que nasceu a Júlia, que está linda, só mamando no peito. Olha que menina. O leite da Fernanda é forte, é bom. Então nós vamos agradecer a Deus e consagrar a Júlia ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esse casal querido, Wagner, a Fernanda, pelo grande presente que destes, ó Pai, a este casal que é a Júlia, e por vê-la com saúde, tendo esse desenvolvimento tão satisfatório. Nós, ó Pai, te louvamos por essa vida preciosa e queremos rogar a tua graça, a tua bênção sobre esta vida permanentemente, que possamos vê-la crescendo em graça e estatura, ó Pai, diante de ti e de todos nós. Esteja sempre abençoando toda a sua vida, que ela seja ensinada, educada nos teus caminhos e que possa desde tenra idade aprender a te amar e a te servir com alegria. Esteja dando sabedoria ao Wagner, à Fernanda, na educação e instrução da filhinha. E nós, ó Pai, a consagramos a ti, que ela seja de fato da tua família, seja uma serva tua. Nós, ó Pai, oramos, gratos, em nome de Jesus. Amém. Obrigado, gente. Vocês podem sentar. Deus abençoe. Nesse momento, as crianças até 10 anos poderão sair também, juntamente com o pessoal do Ministério Infantil, para continuarem cultuando a Deus, ouvindo a palavra do Senhor. Crianças até 10 anos, juntamente com o Ministério Infantil. E você abre a Bíblia lá no livro de Gênesis, capítulo 41. A gente vai falar sobre os nossos sonhos e os planos de Deus. Gênesis, capítulo 41 e o capítulo 42 são capítulos muito extensos e nós não os leremos hoje na íntegra. A gente vai ler uma parte aqui sobre aquilo que eu considero um resumo desses 2 capítulos. Nós estamos trabalhando
a história de José, da sua família, sua origem, a origem do povo de Israel, falando que a família é projeto de Deus. Aliás, tudo é projeto de Deus. Deus tem seus planos e eles não são frustrados. Nós temos os nossos sonhos, os nossos planos também, mas nem sempre eles estão de acordo com o que Deus quer para nós. E muitas vezes na vida nós nos frustramos, temos enormes dificuldades em relação a algumas coisas. Como o próprio José. Nós vemos que ele nasce numa família onde ele é o favorito do pai. Parece que o pai gostava mais dele do que os outros irmãos. Isso trouxe alguns problemas. José, por se sentir um pouco orgulhoso em relação àquilo, queria que as pessoas, quem sabe, o servissem, tinha sonhos dessa forma, e isso levou José literalmente para o buraco. Ele foi vendido como escravo. E em meio a isso, nós também podemos ver a história de Judá, irmão de José, aquele que sempre fora rejeitado. Enquanto José era favorito, Judá foi rejeitado e saiu também de casa e passou por muitas situações difíceis até também se converter ao Senhor e voltar para casa e se portar agora como uma pessoa diferente. E aí a gente voltou para José agora no Egito, e a lealdade de José a Deus o leva para uma situação ainda pior do que ele se encontrava. Então muitas vezes quando você é leal, fiel ao teu Deus, você precisa honrar o nome do teu Deus e não negociar com aspectos de pecado. Foi o que José fez, e ele foi parar na prisão. O Provérbios 16:1 diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Tudo o que aconteceu com José, com Judá, com essa família, está relatado aqui por Moisés. Quando o povo está atravessando o deserto, Moisés escreve esses livros aqui, e Moisés vai lembrar ao povo que Deus tem um plano. A promessa feita a Abraão ainda estava em pé, não por causa de nós, não por causa da família de José, não por causa do povo. A promessa estava em pé por causa do próprio Deus. E esses capítulos 40 e 41 vão falar um pouquinho de sonhos. E um resumo se encontra aqui no capítulo 41, 1 até o 16. Nós leremos esses versículos. Acompanhe comigo então. Gênesis 41, 1 a 16. Diz assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras 7 vacas feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. E as vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou o faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas cheias e boas, e após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As 7 espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. Então disse a Faraó, o copeiro-chefe: lembro-me hoje das minhas ofensas. Estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me na prisão,
na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Lembram-se de Potifar? Ele mesmo. Contamos-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, e o outro foi enforcado. Então Faraó mandou chamar a José, e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Este lhe disse: tive um sonho e não há quem o interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Respondeu-lhe José: não está isso em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. Só até aqui. Senhor, trabalha conosco pelo Teu Espírito Santo mais uma vez nessa noite. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Um tempo atrás, num local distante, havia um homem de um lado da rua, falando alto e gesticulando para um jovem rapaz no lado seguinte da rua. E aquele rapaz do outro lado estava colocando algumas cores num tapete fino, num tapete bonito. E aquele rapaz tentava embelezar, e aquele homem do outro lado da rua gritando e falando e gesticulando. E aí alguém passando por ali perguntou: mas por que esse cara gesticula tanto para que aquela outra pessoa do outro lado da rua faça esse trabalho? Diz assim: aquele menino ali é discípulo daquele outro. Aquele que grita tenta ensinar como é que ele vai pintar com as cores mais vivas e belas o tapete. E aí ao lado haviam vários tapetes já pintados, coisa mais linda, todos com aparência de perfeição. E aquela pessoa que estava curiosa diz assim: mas escuta, o discípulo nunca erra naquilo que o mestre lhe manda. Fala: claro que ele erra, sempre erra. Só que o mestre, com a sua experiência, pega o erro do seu aprendiz e coloca dentro do projeto. E no final, o projeto fica bonito, as coisas ficam todas encaixadas. Por isso que você vê essas artes tão perfeitas aqui. Parece que não houve nenhum erro, mas sempre há erros, sempre há. Mas o tecelão, ele faz a coisa e pela sua experiência, no final, tudo dá certo. Aqui há uma sabedoria do artista, a capacidade de pegar todos os erros e colocar dentro da obra, para que no final a obra fique bonita. Apesar de tantos erros, a obra ficará linda, por causa do trabalho do artista. Irmãos, é verdade que os nossos erros não pegam o nosso tecelão de surpresa. Deus, ele fala conosco, Deus gesticula, Deus grita, e muitas vezes a gente erra. E os nossos erros não pegam de surpresa, mas mesmo assim ele usa todas as coisas, todos os erros, todos os acertos, para fazer a sua grande obra de arte na história da humanidade. Ele está no controle, ele controla tudo para o bem final. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito
de Deus. Então a vida precisa ser vista, irmãos, na ótica do trabalho final do nosso Deus, daquele que é o nosso tecelão, aquele que também tem os aspectos de pintar com cores a nossa vida. E se as coisas ainda estão muito complicadas, é porque não é o fim. Ainda tem muita coisa para Deus trabalhar. Aqui nós chegamos na vida de José, num ponto onde muitas coisas agora passam a fazer sentido. Algumas cores vivas começam a aparecer nesse quadro. Há uma beleza surgindo na história. Mas José tinha suas crises. Por exemplo, onde é que estava Deus quando ele foi jogado no buraco? Cadê o tecelão? Cadê aquele da obra de arte? Onde é que estava Deus quando ele fora vendido? Onde é que estava Deus quando ele, por causa da fidelidade a Deus, foi jogado na prisão? Onde é que estava Deus quando ele, por tantos anos, fora esquecido na prisão? José poderia levantar essa pergunta. Quem sabe, em alguns momentos da trajetória de José, isso passou pela cabeça desse homem. E assim também a nossa cabeça diante de fatos negativos. Quando a vida, ela vem e traz situações difíceis para nós, quando um turbilhão desmorona sobre nós, muitas vezes a gente se pergunta: onde está Deus? Mas com o passar da história, quando a gente é resiliente, quando nós não desanimamos, quando a gente continua, algumas coisas começam a fazer sentido, algumas coisas passam a ser explicadas, e a gente começa a perceber claramente que Deus está lá no seu tecer da história da nossa vida e de todas as vidas nesse mundo. Deus estava usando a imaturidade dos sonhos de José para planejar a sua obra. Deus estava usando a roupa de reizinho, do favoritismo do seu pai, para embelezar a sua obra. Deus estava aproveitando o podre sentimento de ódio dos seus irmãos para entalhar a sua obra. Deus usou a escravidão de José para expandir ainda mais a sua obra. Deus valeu-se da prisão para acrescentar cores mais fortes e mais vivas nessa grande obra. E quando a gente chega nos capítulos agora 40 e 41, nós vamos enxergar um pouco disso. Tudo fazia parte de um grande plano, de um grande estratagema. Nada aconteceu por acaso, nenhuma coisa foi coincidência na vida de José, tudo foi providencial. Nossos sonhos e os planos de Deus, muitas vezes eles não se ligam, mas algumas lições para a gente aprender nos momentos difíceis e nos bons momentos. A primeira lição: não importa o momento que você viva, você precisa sempre estar atento às necessidades à tua volta. Você deve estar atento àquilo que acontece à tua volta na vida de outras pessoas e às necessidades de outras pessoas. Naturalmente, nós temos os sonhos, e via de regra são sonhos nos quais nós somos servidos. A gente quer melhorar a vida, e quando a gente quer melhorar a vida, a gente olha pela ótica de uma vida mais tranquila, quando nós podemos estar usufruindo de situações que não nos deem muito trabalho. Nós temos sonhos de sermos grandes, de construirmos algo grande, de sermos favorecidos na construção de alguma coisa na nossa vida. Temos sonhos nesse sentido. José tinha os seus, está na prisão. E na prisão ele está servindo as pessoas. Capítulo 40, versículo 4,
você vai olhar e vai ver isso. Chegam ali duas pessoas que serviam diretamente o rei, e ele vai passar a servir essas duas pessoas na prisão. Os planos de Deus são diferentes para a vida de José do que a princípio os seus sonhos estavam o conduzindo. Veja lá, é um dia qualquer, estava preso José, de repente chegam 2 prisioneiros. O copeiro-chefe, que cuidava das bebidas do rei, ele tinha um cargo muito importante, ele que bebia antes para depois passar ao rei. Se ele não morresse, então tudo bem, o rei poderia, o faraó lá na época poderia então beber aquilo. E também o padeiro-chefe, aquele que fazia todas as formas de comida, de pão para o faraó. Eram extremamente importantes para a cultura da época, serviam diretamente ao faraó. E José, que estava cuidando da prisão, agora tem a oportunidade de servir esses 2 homens. A gente não sabe por que eles foram presos. Eu não sei se talvez o faraó ficou em dúvidas, alguém dos 2 ou um dos 2 talvez estivesse querendo trair ou havia traído o faraó, e o faraó não sabia. Então deixou alguns dias ali na prisão para, quem sabe, descobrir a verdadeira história. Mas enquanto isso, José está servindo esses homens. E numa manhã José levanta e vai servi-los e percebe uma coisa: esses homens estão tristes. Versículo 7 do capítulo 40. Ele percebe isso. Por que vocês estão tristes? O rosto de vocês está triste. Irmão, olha que coisa interessante. Geralmente, pessoas que estão enfrentando situações dolorosas, sofridas, traumáticas, geralmente pessoas assim não se preocupam com o próximo. Geralmente pessoas assim se tornam naturalmente egoístas, porque elas estão sofrendo e elas olham para o sofrimento delas. É a minha própria preocupação, é o meu próprio temor. Isso rouba a energia da gente. Você passa por um problema e o problema é grave, e alguém com um problema menor está lá chorando, você muitas vezes fala: o cara nem sabe o que eu estou passando, e não dá ânimo muitas vezes de ir lá ajudar, e a gente já está meio sem energia. E essa falsa fragilidade que a gente sente sempre nos coloca nessa condição de justificarmos-nos para não ajudar o semelhante, mas de, na verdade, nós sempre estarmos precisando de ajuda. E é sempre assim: olha o quanto eu estou sofrendo, olha a minha dor. Você esqueceu de onde eu vim, do meu passado? Eu era um reizinho lá, agora fui traído, fui vendido, fui traído de novo, fui jogado na prisão. Olha aí o meu passado. Eu vou ficar ligando para os outros aí que servem o faraó, serviam o faraó, vão passar uns dias só na cadeia. A última coisa que pessoas que sofrem estão dispostas a fazer é carregar o fardo do outro. Geralmente, as pessoas que estão enfrentando grandes problemas, então não conseguem se preocupar muito com o próximo. Mas esse não é o caso de José. Não é. José está sofrendo. José está na prisão. José tinha sonhos de criança que foram dilacerados pela vida. José sofreu muitas injustiças, mas mesmo assim, ele levanta de manhã e ele vê alguém triste e ele pergunta: por que você está triste? Isso mostra para a gente, irmãos, que vítimas de traumas passados não precisam fazer da vitimização um estilo de vida. Esse homem que tem muitos anos na prisão é o mesmo que está disposto a estender a mão a 2 homens que estão há alguns dias na prisão, com um semblante triste. Por que vocês estão tristes? Eu estou notando aí que vocês estão encabulados. Irmãos,
esteja atento, ou estejam atentos às necessidades à volta de vocês. Estejam atentos às dificuldades de outras pessoas que estão à volta de vocês. E aí aqueles homens, eles vão dizer o fruto da perturbação, da tristeza deles. Eles dizem assim: nós sonhamos, mas nós não entendemos aquilo que a gente sonhou, um sonho muito esquisito. Sonhos tinham um papel muito importante na cultura egípcia. E naquela época havia uma habilidade ou pessoas especializadas com livros de discernimento, de interpretação, de simbolismo, para conseguir elucidar aquilo que os sonhos de pessoas importantes talvez pudessem significar. E como eles estavam prisioneiros, eles não tinham acesso a tais intérpretes. E aí eles estão preocupados. E aí no versículo 8, José fala assim: não fiquem preocupados. Não fiquem. Quero mostrar para vocês que há um Deus, Ele dá o sonho, Ele mesmo interpreta. Esse Deus governa todas as coisas. Pessoas, irmãos, com problemas enormes, marcadas por traumas, tendem a perder o verdadeiro significado da fé em Deus. Muitas vezes não conseguem crer no poder providente de Deus. As pessoas pensam assim: nossa, eu estou passando por dificuldades igual José estava passando. Quem sabe Deus não é bom o suficiente para cuidar de mim. Ou a minha vida não é boa o suficiente para Deus se importar comigo. E o sofrimento costuma embaraçar os olhos da fé. A pessoa não consegue enxergar direito. Por isso que Paulo escreve que o Espírito Santo nos assiste em nossas fraquezas e traduz as nossas orações quando a gente não sabe orar como convém. E via de regra a gente não sabe orar como convém. Na tribulação, na tristeza, porque ela embaça os nossos olhos. Então, quando a gente não duvida da existência de Deus, e a gente não duvida, muitas vezes a gente questiona o amor de Deus e a soberania de Deus. Mas o que Deus é não depende do que a gente está sentindo ou vivendo naquele momento. Se os nossos sonhos não são realizados, Deus é Deus. Se os nossos sonhos parecem pesadelos, Ele é Deus também. E Ele é Deus soberano. E José sabe disso. Olha que interessante. José não se dobra. José não tem os olhos embaçados. Ele continua tendo fé, mesmo diante da dificuldade. E o resultado da fé de José é que mesmo diante das dificuldades, ele consegue olhar para o próximo e não só para si mesmo. E consegue dizer para o próximo: Deus tem um plano. Não fica triste. Aí no versículo 7 ele diz: olha, contem-me o sonho. E o copeiro conta primeiro. José interpreta da seguinte forma: olha, daqui 3 dias você voltará ao teu antigo e honrado cargo. E rapidamente o padeiro falou assim: olha, eu também quero falar o meu, então também interprete meu sonho e tal. E José interpretou o sonho dele também. Diz: daqui 3 dias a tua cabeça vai ser cortada e o teu corpo vai ser pendurado no madeiro, numa árvore. Olha, e isso se concretiza a partir do versículo 20. Isso se concretiza. Algumas vezes, irmãos, nós temos dificuldades nessa questão de sonhos. Há muitas pessoas que... E aí eu quero abrir um parêntese só para falar um pouquinho sobre isso. Muitas pessoas se perguntam: pastor, o que significa o meu sonho? Deus ainda fala através de sonhos, isso e aquilo e tudo mais. Irmãos, num país igual ao nosso, onde nós temos a Bíblia e 90% das pessoas são consideradas cristãs, o nosso problema não está em saber ou não a vontade de Deus. O nosso problema está em fazer ou não a vontade de Deus.
maioria das pessoas sabe o que é certo, o que é errado. Nosso problema não está em falta de milagres, nosso problema está em falta de vida. O nosso problema não é falta de conhecimento, o nosso problema é falta de conhecimento teológico, certo, correto, fazendo uma exegese correta da palavra. Então tem muita gente dando muita margem a um Deus que tem que fazer os mesmos milagres que faz na África, tem que fazer aqui. As mesmas coisas que acontecem no outro lado do continente tem que acontecer aqui no Brasil. São contextos diferentes. Nós fomos no Egito, eu, presbítero Luciano, a Samira, esposa do Luciano, e lá aconteceu uma coisa que se acontece no Brasil, eu não acredito, por causa do contexto, mas lá tem uma lógica incrível isso. Um Deus que se revela dessa forma. Como os cristãos egípcios estão determinantemente proibidos de pregar o evangelho ao muçulmano, eles oram pedindo: Deus se manifesta ao muçulmano. E aí o muçulmano assiste, quem sabe lá na televisão, um programa que fala de Jesus, e daí ele tem um sonho, Jesus aparece para ele e fala com ele, e daqui a pouco ele vai procurar uma igreja evangélica, e quando o muçulmano procura, aí o cristão pode falar. São contextos diferentes, são situações diferentes. E aí sim você pode trabalhar essa ideia, porque Deus é um Deus que trabalha de diversas maneiras. E quando a coisa vai sendo cristianizada, por isso que João escreve: os milagres de Jesus foram registrados aqui para que vocês creiam. E você já crê? Você já crê? Você não precisa de milagre, precisa de compromisso. Então a nossa crise brasileira hoje não é falta de milagre, não é falta de sonho, não é falta de visão, não é falta de compromisso. As pessoas sabem, as pessoas não fazem. Ok, mas veja que curioso aqui, irmãos. Os finais desses homens seriam exatamente os mesmos, quer José tivesse interpretado os sonhos ou não. O final seria esse, pois já estava determinado por Deus. Mas observe como tudo aqui é providencial. José acha graça no coração do carcereiro. O carcereiro coloca ele para servir como principal ali na prisão, e agora chegam pessoas importantes e ele serve essas pessoas. Deus dá sonhos a essas pessoas, eles ficam entristecidos e José passa e vê eles entristecidos. E aí o José, que tinha motivos para viver amargurado, tinha motivos para não se importar com o outro, mas quando José passa, ele aproveita a oportunidade. Ele tenta ajudar. Nossas oportunidades estão quando nós olhamos para o lado, para as pessoas. E a ajuda de José fez toda a diferença na vida de José. Já imaginou se naquela manhã José não ligasse para aqueles homens? Irmãos, na vida dos outros nós sempre temos a oportunidade do crescimento e de viver aquilo que Jesus quer que vivamos. Quantas vezes a gente passa de largo? A gente não é igual o samaritano. Muitas vezes nós vemos oportunidades, mas não ajudamos. A gente não costuma olhar para o lado, mesmo vendo pessoas tristes, mesmo vendo pessoas sorrindo, mas sem Deus no coração, com aquele vazio enorme, e a gente não quer interferir. E aí, sabe o que acontece? A gente fecha grandes portas de oportunidades para a gente mesmo. Para a gente mesmo. Se José não tivesse essa sensibilidade, como é que seria? Mas José quis ajudar, pôde ajudar, interpretou os sonhos e não foi por acaso, foi providência de Deus. Deus dirigindo a história de José, Deus dirigindo a história do seu povo. Versículos 14 e 15, José então chega para eles e diz assim: olha, eu vou fazer um pedido para você, copeiro que vai voltar para o rei, seja bondoso comigo, seja misericordioso comigo, eu trouxe paz ao teu coração, então quando você estiver diante do faraó, conte-lhe a minha história, conte-lhe o tamanho da injustiça que eu estou sofrendo aqui na prisão.
Imagino que José ainda tinha sonhos. Continuava sonhando. Mesmo com tantos problemas, nunca deixou de sonhar. Por isso que ele falava assim: você contar para o faraó, quem sabe, me liberta da prisão. Está difícil, aí quem sabe eu possa voltar para a minha família, para o meu pai, que nem sei como é que ele está, se ele está vivo ainda. Mas o que acontece? Esse homem sai da prisão, ele é restituído ao seu antigo cargo e esquece de José. Versículo 23 vai dizer que ele não se lembrou de José. Capítulo 40, versículo 23. Uma segunda lição: não tenha grandes expectativas de retribuição. Confie em Deus. Às vezes a gente tem muita expectativa em relação àquilo que a gente fez ao próximo. Não tenha grandes expectativas de retribuição. Faça o que é certo, confie em Deus. Quer restaurar o teu casamento? Não tenha grandes expectativas de retribuição. Confia em Deus, faz o que você tem que fazer. José foi esquecido. Mas nos versículos 40, foi esquecido pelas pessoas, não por Deus. Confie em Deus. Você não é esquecido nem um momento de Deus ou por Deus. E Deus então, capítulo 41 a 8, nós lemos, Deus dá um sonho a Faraó. E ninguém, pela providência de Deus, dentro de todos aqueles sábios do Egito, ninguém consegue explicar aquilo que o Faraó sonhou. Eles tinham lá os seus livros de interpretação, mas ninguém conseguiu entender. E Deus usa esses sonhos para que o copeiro então se lembre de José. Olha que interessante. O esquecimento do copeiro foi providencial. Ele não esqueceu porque ele quis, esqueceu porque Deus quis que ele esquecesse. Ficou mais 2 anos ali o José. Porque tinha que ser assim. Porque se José tivesse sido lembrado, o faraó perdoado, talvez ele teria voltado correndo para sua casa. E quando acontecesse isso aqui agora, cadê o José? Ninguém mais sabe. Então Deus o guardou na prisão, ali, para poder usá-lo mais tarde. Quantas vezes a gente não entende, né, algumas coisas difíceis que acontecem com a gente. Agora Deus faz, depois de 2 anos, o copeiro lembrar. Na hora certa, ele se lembra que aquele hebreu lhe disse tudo o que haveria de acontecer e que de fato aconteceu. Irmão, confia em Deus a cada dia. Não adianta ter grandes estimativas ou expectativas de retribuição por parte dos outros. E aí, no tempo certo, o faraó mandou chamar José. Por que o faraó mandou chamar José? Irmão, sabe por quê? Por causa da utilidade de José na vida do próximo. Se José fosse para o Egito e não se colocasse para ser útil, nada disso teria acontecido. Quem se dispõe a ser útil terá na vida grandes oportunidades. Você jovem, você que está aí trabalhando, isso aqui é um princípio até no mercado de trabalho. Até no mercado de trabalho. Quando você procura fazer um pouco mais, ser proativo, quando você luta, batalha, não é preguiçoso, você vai além para servir, certamente, talvez não no teu tempo, mas no tempo de Deus, Deus vai te dar grandes oportunidades. E o faraó então contou o sonho aqui que o deixava tremendamente perturbado. O historiador Heródoto já dizia que o Egito era a dádiva do Nilo, era um sinônimo de fertilidade, porque estudiosos dizem que naquela época o Nilo subia de vez em quando até 7 metros de altura e inundava, invadia planícies, e quando voltava ao seu lugar, deixava a terra muito fértil. Todo ano praticamente acontecia isso, e o Egito era um país muito rico.
E aí o faraó está lá, tem aquele sonho ao lado do Nilo, e ele vê aquelas vacas gordas, depois vê umas vacas magras que comem as gordas. Ele fica completamente transviado no seu ânimo. Ele não sabe o que é aquilo, preocupa-se com aquilo, ninguém sabe o que é aquilo. Tem o José é chamado, e aí o faraó, no versículo 15, diz assim para o José: olha, me disseram que você é o cara. Você é o cara. Você sabe interpretar tudo. Me disseram isso. Olha só a resposta de José, que nos leva a uma outra lição, a terceira lição. O valor da vida não está na autopromoção, mas no reconhecimento da grandeza de Deus. O valor da vida não está na autopromoção, mas no reconhecimento da grandeza de Deus. José diz assim: não sou eu não sou nada. Deus é quem dá o sonho, e é Ele mesmo quem dá a resposta. Não sou eu, é Deus. A glória é para Deus. José podia se autopromover ali, mas ele coloca nas mãos de Deus. Ele admite que não pode fazer nada de si mesmo. Ele não cai na tentação da autopromoção. Vidas que enfrentam problemas enormes geralmente apostam na autopromoção, pois pensam que encontrarão na autopromoção valor para a sua vida. Talvez seja a razão porque muitas pessoas vivem querendo sempre ser o centro das atenções. Quantas vezes você fica bravo porque você postou um negócio lá no Face e não recebeu muitos joinhas? Ninguém me ama, ninguém me valoriza, ninguém percebe o que eu faço. E se esse discurso acontece na sua vida quando a sua vida não retribui você, isso é um forte alerta para o orgulho. O orgulho está piscando fortemente. Mas pior do que isso é quando a gente leva isso para o campo do reino de Deus. Quando esse tipo de coisa ganha contornos no nosso relacionamento com Deus. Quando a nossa verdadeira motivação para fazer as coisas de Deus é uma autopromoção, a glória própria e não Deus. Usamos os nossos dons e talentos não para a glória de Deus, mas para a promoção do nosso nome. Mas José não caiu nessa. José nos ensina isso. Ele diz assim: nada disso depende de mim, faraó. Nada disso. É Deus. Porque na história e em toda a história, José não é o centro. Quem é o centro sempre é Deus. Quem é o centro da nossa história sempre é Deus. Pois quem dá paz às pessoas, quer vivam elas nos palácios ou nos calabouços, é Deus. Dessa forma, Ele não se deixa levar por essa tentação da autopromoção, essa tentação de exaltação de si mesmo. E aí Ele diz assim: olha, Deus vai sim interpretar o teu sonho. E Ele interpreta o sonho dos versículos 14 a 36. Está ali José interpretando o sonho. E José traz uma triste e má notícia. Olha como é que ele traz a notícia. Diz assim: 7 anos vão ser de prosperidade, mas depois, seguidos a esses 7 anos iniciais bons, vocês vão enfrentar 7 anos de profunda crise. Uma notícia que não é boa. Imagina você receber uma notícia assim: olha, tem aí alguns anos legais, mas as perspectivas são horríveis, são terríveis. Vamos olhar para o nosso país. Quais perspectivas nós temos? Não temos muitas perspectivas boas. E quando não há perspectivas boas, isso leva-nos a sofrer. O Brasil só vai começar a se recuperar daqui a 10, 15 anos, se começarem ou se terminarem de roubar, se pararem com essa roubalheira toda. E aí o que acontece? A gente vai perdendo a esperança.
Mas olha como é que José comunica a notícia. Ele não só termina falando da má notícia. O sonho foi ali, aconteceu isso, mas Deus lhe dá a capacidade de enxergar além. José aponta para uma possível solução. Ele diz assim: diante disso, Faraó, escolha uma pessoa capaz, sábia, um bom administrador, para que possa administrar toda essa riqueza dos 7 anos iniciais, e quando vierem os próximos 7 anos, há coisas estocadas, bem administradas, que vão fazer com que vocês consigam vencer os 7 anos difíceis. Mas José não estava pensando nele quando ele falou isso. Falou: escolha alguém. E o faraó pensou, falou: ó, na lata, vai ser você. Vai ser você o cara. Você vai sair da prisão e vem aqui. Você só vai responder para mim, que todo mundo vai responder para você. As pessoas vão bater continência àquilo que você fala. Acho interessante isso aqui, irmãos, que na hora da crise, a hora da crise é um ótimo momento para a igreja mostrar o seu serviço e o seu valor. Nós temos que nos colocar mais na brecha. Devemos ser bênçãos. A gente se esconde. Não se esconda, seja bênção. Mesmo na hora da crise, na hora da dificuldade. Muitas vezes nós, como igreja, só informamos quão horrível o mundo está, mas deixamos de nos colocar como solução de Deus para esse mundo. Por quê? Porque a solução e ser solução dá trabalho. A igreja é sal, a igreja é luz, a igreja que faz diferença para esse mundo poder enxergar um pouco além e não se apodrecer nos seus pecados. A igreja é sal e luz para que a glória de Deus se manifeste. E José era assim. Olha, Deus revelou isso aqui para mim, mas para a glória de Deus. Deus que revelou, não é autopromoção, mas a glória é para Deus. E uma última lição: quando tudo mudar para melhor, não esqueça de quem ocasionou a mudança. Porque a vida é cíclica. Tem hora que você está bem, tem hora que você está mal. Mas se você planta algumas coisas com suor e lágrimas, certamente Deus, segundo a sua misericórdia, Ele pode fazer com que você colha algumas coisas boas na tua vida. Talvez desde a mocidade você foi plantando, lutando, batalhando, e agora você conseguiu, está aí, está usufruindo. José vai ao faraó. No fundo, José pensava que um bom serviço o libertaria da prisão, mas jamais pensaria que a vida pudesse mudar tão repentinamente. Tão repentinamente. Versículo 37 a 44, essa mudança de prisioneiro a autoridade máxima, de roupas de prisioneiro a roupas de rei, anel, colar de reconhecimento, do anonimato, agora o reconhecimento público. Ele ganha um novo nome, ele ganha um novo cargo, ele ganha uma nova família. O faraó dá tudo para ele, até a mulher. E agora uma coisa interessante, irmão. Quando tudo mudar, não esqueça de Deus. Será que José ainda estaria vinculado às promessas de Deus? Porque agora ele tem outra família. Ele agora raspou a sua barba. O judeu não raspava a barba. Agora ele é um egípcio, ele se parece com um egípcio. Será que ele está vinculado à promessa de Abraão, de Isaac, de Jacó, seu pai? O que é que estaria agora no coração de José? É fácil atribuir a nossa escalada ao sucesso, aos nossos próprios esforços, a nossa própria conduta, a nossa inteligência, as mudanças que nós mesmos fazemos para melhor. Eu perseverei, eu lutei, eu fiz, e muitas vezes a gente esquece de Deus. Mas perceba a leitura que José faz de tudo isso. Versículo 50 ao versículo 52, José tem filhos.
E ele dá nomes hebraicos aos filhos. Ele não dá nomes egípcios. Por mais que ele tenha recebido um novo nome, um nome egípcio, ele, quando tem seus filhos, ele deu nomes hebreus aos filhos. O coração de José nada mudou em relação a Deus. A terra que ele morava não era a terra dele, era a terra da sua aflição. Ele disse aqui, quando ele deu nome para o seu filho: Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Ele é o peregrino que resolve abençoar sob o governo de Deus. É Deus quem governa. Isso é exatamente o que somos nesse mundo, irmãos. Somos como José, numa terra estranha, mas que devemos ser bênçãos onde quer que estejamos. A nossa pátria não é essa. E a história termina mostrando a semente de Abraão abençoando toda a terra. Versículo 57 do capítulo 41. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. Há 7 anos de vacas magras, de espigas mirradas. Agora José é bênção. Ele é o celeiro do mundo. Ele abençoa as pessoas. É isso que Deus quer que a gente seja. Celeiro para os outros. Nós temos dificuldade em discernir a nossa responsabilidade quando a gente enfrenta problemas. Temos grande dificuldade em perceber que, diante da culpa dos outros sobre a nossa vida, como os irmãos de José sobre ele, o pai sobre ele, a mulher do Potifar sobre ele, nós temos dificuldades em perceber o agir soberano de Deus, o Deus que governa todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem, porque Ele nos ama. Não me pergunte, não tenho explicações detalhadas, respostas detalhadas do porquê Deus faz assim, não sei, mas Deus é o Deus da providência, Ele faz, e a providência de Deus é espantosa. Quem é que conhece a mente do nosso Senhor? Quem deu primeiro a Ele para que possa ser retribuído? Deus não espera que você entenda seus planos. Deus espera que você confie nele. É isso que Ele espera. Você tem sonhos? Sim, mas Deus tem um projeto. Deus tem planos que muitas vezes vão frustrar os teus sonhos. Mas quando entendemos que Deus tem planos para nós, nós confiamos nele. E quando confiamos nele, a nossa visão de vida muda. Nós começamos a enxergar as coisas de forma diferente. Veja que interessante essa questão dos nomes que ele dá aos filhos. Manassés, Deus me fez esquecer daquilo que fizeram contra mim. Mas se Deus fez esquecer, por que é que Ele dá esse nome ao filho? Para lembrar. Que quando Ele chama, vem cá, esquecimento. Manassés é esquecimento. Vem cá, esquecimento. Ele está lembrando. É irônico isso. Se Ele quer esquecer, por que Ele coloca um nome que o faz lembrar? Preste atenção. Ninguém consegue esquecer eventos traumáticos marcantes. Ninguém. Como esquecer o ódio ardente dos irmãos? Como esquecer aquele poço escuro? Como esquecer o desprezo de uma vida como escravo? Como esquecer da mulher na qual ele servia, que ele foi justo com ela e que ela mentiu tanto sobre ele? Como esquecer da prisão que ele foi jogado? Quantas vezes pessoas chegam com boa intenção, batem nas tuas costas e dizem assim: deixa para lá, esquece. Mas como? Como esquecer o trauma? O trauma da mãe que chega e encontra a filha pendurada por uma corda. O filho que chega e encontra o corpo do pai,
que tirou a própria vida? Como esquecer do abuso daquele que devia cuidar de você? Pessoa que você projetou toda a confiança e abusou de você na infância. Como esquecer da traição do teu marido ou da tua esposa? Como esquecer? Como esquecer do gosto de sangue na boca depois de um soco levado? Como esquecer? E pessoas batem nas tuas costas e dizem: deixa para lá, esquece. Manassés, irmãos, não tem a ver com esquecer. Manassés tem a ver com lembrar sem rancor. Porque a gente lembra. Você lembra, mas agora você lembra já não mais do mesmo jeito. Você olha para o mesmo fato, mas com um novo óculos, com um novo significado, um novo prisma. Deus faz com que a nossa visão tenha um novo significado quando a gente olha para as mesmas coisas que nos fazem e nos trazem muita tristeza. E agora, com os óculos que Deus nos dá, a gente não sente mais essa tristeza, porque você encaixa a tua história na história da redenção. Você percebe que Deus está guiando a história, inclusive naquelas coisas que foram traumáticas para você. E aí você pode se libertar da vitimização. O Deus providente não quer que você olhe para o teu passado e tenha uma amnésia. Não, mas Ele te incentiva a crer que cada evento que aconteceu com você faz parte de um plano glorioso. Ele quer que você coloque o seu passado no devido lugar. E essa visão de vida é aquilo que vai trazer paz ao coração de José e faz com que José tenha esperança. Ao contrário do sonho do faraó, as vacas magras da vida de José são consumidas pelas vacas gordas. Na história do faraó é o contrário. As vacas gordas são engolidas pelas magras. Mas chegou o dia na vida de José de vacas gordas, de providência de Deus, de prosperidade do Senhor. E é assim que a nossa história um dia terminará, irmãos. As nossas vacas magras dessa vida serão engolidas pelas vacas gordas da vida eterna. Por isso a gente tem que ficar firme. Por isso a gente tem que escolher ser bênção. Você tem planos, você tem sonhos, mas os planos de Deus são maiores. Uma música chamada Tapeceiro, de Estênio Márcio, já falei sobre ela dias atrás, eu gostaria de repetir. Ele diz assim: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. É Deus trabalhando na nossa vida. Fecha os teus olhos nesse momento. Ore ao Senhor. Os planos de Deus são maiores do que os nossos planos. Se você tem alguma situação na sua vida de frustração, de dificuldade, algo que te deixa triste, algo que lhe aconteceu, não desvincule isso da obra de Deus para o teu crescimento, porque você vai poder, quem sabe, superar tudo isso pela graça de Deus, pela visão que Deus te dá. Não há nenhuma provação maior do que você possa suportar. Ouça essa música.
Se a letra pudesse ser projetada também. Sei que me livraste das acusações, Jesus, cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só tua presença pra me alegrar. Os planos de Deus são maiores que os meus, tão grandes que nem posso imaginar. Não desanime, filho, eu vim te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os planos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Você devia se alegrar, você devia se alegrar, você devia se alegrar. Você devia agradecer, você devia agradecer, você devia agradecer. Aleluia. Vamos colocar em pé. Deus, obrigado. Obrigado por essa palavra. Nos ajuda, Senhor. Ajuda-nos a sermos pessoas alegres em Ti e gratas pelo Teu plano, pelo Senhor ter nos incluído, ó Deus, no Teu plano de restauração, no Teu plano de salvação. Queremos ser bênçãos para os outros, ó Pai, cumprir o nosso propósito aqui, Senhor. E certamente nós seremos pessoas prósperas. Não estou falando no sentido financeiro, porque estar contigo é ser bem-sucedido, não importa onde, se na prisão ou no palácio. Estar contigo é o que faz toda a diferença. Sejamos e estejamos sempre contigo, em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor infinito de nosso Deus e Pai, o consolo, a comunhão, o poder, a unção do Espírito Santo esteja sobre todos vós, sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém. Você dá um abraço no teu irmão. Pode vir aqui à frente, se você está nos visitando pela primeira vez, pegar seu presentinho. Os planos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que não pode imaginar. Não desanime, filho, vou te consolar. Nas minhas promessas volte a acreditar. Os planos
acreditar.